O nosso primeiro palestrante da tarde será o doutor Américo Martins Craveiro, que é engenheiro químico formado no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo, doutor em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pesquisador-chefe do Agrupamento de Biotecnologia e do Programa de Biotecnologia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. É diretor e vice-presidente e presidente da ANPEI. Pode haver aqui alguma confusão, está aqui 3 títulos, eu vou mantê-los como estão no papel. Além disso, na sua vida profissional, atualmente ele está na Valé, laboratórios na indústria farmacêutica. Ele é gerente de fermentação, foi gerente de fermentação e, posteriormente, foi diretor de gestão tecnológica da Valé S.A. Atualmente, e muito acertadamente, o diretor de inovação da Valé S.A. O título da palestra dele é Gestão da Inovação na Empresa, e nós vamos passar o pódio a ele. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu primeiro agradeço o convite da IBM para esta apresentação e também especialmente ao Dr. Evandro Mirra por ser o contato e por termos falado sobre o assunto. Eu vou falar pouco sobre a Valé, eu vou falar mais sobre as nossas reflexões em relação a um processo, um sistema de inovação na empresa. A Valé é uma empresa da área de produtos para a saúde animal, vacinas, antiparasitários, suplementos terapêuticos, e é uma empresa que desde o ano 2000, mais ou menos, implantou um sistema de gestão de tecnologia. À época, um sistema razoavelmente novo no ambiente brasileiro. Com esse sistema, a gente pode gradativamente conseguir, com recursos internos e externos, fazer um lançamento importante de produtos, alguns inovadores nesse conjunto. Eu também, eu lembro antes que a Valé é localizada aqui no estado, né? Temos muita satisfação em voltar sempre em Minas Gerais. Eu fico no escritório de São Paulo, mas a Valé é localizada em Montes Claros, do norte de Minas, né? Eu também militei na ANPEI, como foi citado, mas não todos aqueles cargos ao mesmo tempo, né? Eu fui presidente, atualmente não faço parte da direção, mas tenho também muitos amigos e muito apreço e acho muito relevante o papel da ANPEI na questão da inovação no Brasil. A questão da inovação no Brasil como um todo, os senhores, quase todos, conhecem muita coisa já, soubemos mais coisas ontem e hoje, saberemos mais. Mas o que podemos resumir é que hoje todo mundo realmente é a favor da inovação, né? Não há ninguém que seja contra, mas como implementá-la na empresa, né? Como criar uma cultura de inovação é um trabalho que tem que ser desenvolvido, né? Os levantamentos do IBGE, o Pintec, mostram que efetivamente o número de empresas inovadoras no sentido de inovação para o mercado, ainda são muito poucas no ambiente brasileiro, e isso tem que melhorar naturalmente. Nosso roteiro, nós vamos falar de alguns conceitos gerais, nós vamos falar de inteligência individual e coletiva, vamos falar de conhecimento, então vou me atrever a falar um pouco sobre o cérebro. Eu não sou um neurocientista, então vai ser com imperfeição, mas eu acho que tem uma ligação da questão do cérebro, do indivíduo, do cérebro da organização com o conhecimento que vale a pena explorar. A própria gestão da inovação e a nossa conclusão. Eu gosto de conceitos simples, sempre que eles expressem bem uma verdade. Apesar de 1000 definições, essa definição
que a Siemens apresentou uma vez num evento da ANPEI sobre inovação é muito ilustrativa para mim. Ela diz aí que pesquisa é a transformação de dinheiro em conhecimento, e inovação é exatamente a transformação do conhecimento em dinheiro. É claro que em muito mais dinheiro. Nós queremos um ROI nessa operação. Nós queremos criar muito valor e capturar uma parte relevante desse valor. Nessa definição, acho que é boa para nos deixar com um referencial. Agora, nós estamos falando de inovação e de novidades e de invenção, que são coisas distintas, mas no sentido amplo da sociedade. Nós queremos inovações que façam a sociedade evoluir. Há outras, isso aqui é apenas uma brincadeira, que não são nessa direção. De que inovação nós estamos falando? Certamente não é dessa. A criatividade, né, do ser humano pode ser usada para muita coisa. Pode também ser usada, como vocês veem, para entregar celulares em presídios com várias técnicas ou tecnologias bastante distintas. Né? Isso mostra que o potencial criativo do ser humano é enorme e que nós, canalizando-o para o bem da sociedade, criaremos, de fato, riqueza social. Vamos falar de alguns pressupostos da inovação, que são questões de fundo, que não devem ser esquecidas. A primeira é a sustentabilidade. O último conferência da ANPEI, feita em Porto Alegre há poucas semanas, tratou de inovação e sustentabilidade. Essa é uma questão hoje muito crítica, muito importante. Nós temos que conseguir inovar no sentido de gastar menos materiais, menos energia, não destruir a floresta, não destruir a biodiversidade, não piorar e, se possível, melhorar logo a questão das mudanças climáticas e etc. Portanto, qualquer coisa que façamos tem que ter como parâmetro sustentabilidade. E, de outro lado, a não sustentabilidade atual, né, nós vemos as reportagens mostrando que precisaria 4 a 5 planetas para dar conta do consumo que existe ao nível de alguns países do primeiro mundo. A não sustentabilidade leva à necessidade e oportunidades extraordinárias de inovação em vários campos do tecido social e econômico. O outro ponto é que nós não devemos confundir nunca invenção com inovação, né? Invenção é uma coisa, produto de pesquisa, de ciência, que pode levar a uma invenção, que pode até levar a uma patente, mas isso não necessariamente é inovação, isso não necessariamente chega ao mercado com eficiência. Outro ponto é que não basta ter ideias, nós vamos debater mais isso ainda. A ideação é uma fase muito importante da inovação, mas ela não é naturalmente suficiente. E, por último, e no mesmo nível de sustentabilidade, a inovação tem que ser vista, entendida, compreendida como uma necessidade de toda a sociedade nos seus diversos níveis. Ainda no sentido de termos um ambiente inovador, é preciso eliminar, ao nível de sociedade, país e de empresa, alguns fatores adversos que vão contra essa direção, contra esse consenso, né, nacional de que é preciso inovar. Aí estão listados alguns, né, a questão dos altos juros, que é um cenário em mutação positiva, a autossuficiência, a aversão ao risco, a necessidade de capital, de venture capital, capital de risco, a questão da propriedade intelectual, o foco na crise, isso é muito importante. Passamos por uma grande crise a nível mundial. As empresas têm que pensar na crise porque elas têm que sobreviver, estar vivas amanhã e o ano que vem. Mas as empresas terão que gastar hoje, enquanto existe a crise, algum percentual do seu tempo, da sua inteligência, na busca das saídas lá na frente. As que fizerem isso realmente sairão da crise muito bem. A outra coisa é não fazer mais do mesmo, é preciso fazer diferente, é preciso inovar. E um outro ponto também citado hoje é que ninguém está sozinho no mundo. Nós não somos um marciano aqui no planeta, nós somos terráqueos. E, portanto, é importante ler, tentar entender as mega tendências que movem a sociedade, porque elas gerarão oportunidades de negócio e inovação e, ao mesmo tempo, gerarão incertezas e armadilhas que terão que ser evitadas. Esse é um exemplo de mega tendências. Existem muitas listagens por aí, mas vocês veem aí desde a questão da urbanização, do papel da mulher na economia, o impacto disso na família,
a escassez de água, o efeito estufa, enfim, todos os pontos que estão aí vêm pelas biotecnologias, pelas nanotecnologias. Então, ler essas tendências é importante para que nós possamos direcionar, fazer progredir e defender o nosso negócio. O conhecimento é o que move e que faz a geração de riqueza. E nós vamos falar de conhecimento, então, falando, como eu disse, um pouquinho do cérebro, né? Vocês veem aí um neurônio. Os neurônios são as células do sistema nervoso. Os neurônios existem no corpo inteiro, não só no cérebro. Mas os neurônios do cérebro representam são cerca de 100 bilhões de unidades no ser humano. E eles é que são realmente a fonte de criatividade, a fonte de elaboração de pensamentos e de hipóteses e de saídas criativas, né? A diferença evolutiva entre uma levedura, aí no fim da escala, ou uma mosca das frutas da drosófila, ou um chimpanzé e um homem, a principal diferença está justamente na quantidade de neurônios e da atividade desses neurônios. Isso é uma escala evolutiva. Os seres estão evoluindo. O próprio ser humano não foi o que ele é hoje. Ele tem mudado muito ao longo da sua passagem pelo planeta. Vocês veem ali três ilustrações em cima de áreas do cérebro humano. Na verdade, essa evolução partiu do primeiro ali à esquerda, do chamado cérebro reptiliano, que era o cérebro que era a área que cuidava, então, do homem primitivo, da sua sobrevivência e da sua necessidade de agressividade para sobreviver. E hoje, essa área ainda existe no nosso cérebro. E por isso nós temos, às vezes, comportamentos agressivos e territorialistas. Mas ele foi evoluindo, sofisticando-se para o cérebro límbico, onde tem a menina ali, onde o ser humano passa a ter emoções mais elaboradas. No cérebro reptiliano, não é incomum o macho ou a fêmea comer os filhotes, algo que é impraticável se você pensar no cérebro límbico. E essa evolução continua com o cérebro atual do ser humano, novas áreas que foram sendo incorporadas, na verdade, na caixa craniana, mostrando um ser mais avançado com funções intelectuais muito sofisticadas. Nós temos todas essas áreas e essas funções ocorrendo no homem, e isso pode ser moldado, trabalhado, melhorado, para que a gente seja cada vez mais o cérebro evoluído e não o cérebro do réptil. Isso, faça um paralelo com as organizações, com as empresas. Elas também podem passar por um processo semelhante de evolução. No ser humano, isso é demonstrado através de técnicas como meditação e outras, que você consegue mudar o cérebro. O cérebro é plástico. Nós temos vários modos de ver o cérebro. Um que está aí à esquerda, um pouco difícil de ler, fala por estruturas, por áreas. O outro à direita fala de funções, né? Diversas funções que o cérebro possa ter. E embaixo vocês têm hoje uma das maiores autoridades mundiais de neurociências, Dr. Miguel Nicoleles, brasileiro, da Duke University, e que também fez um centro de neurociências em Natal. Ele é uma legenda hoje nos estudos cerebrais, e ele propõe uma nova forma de ver, onde não são estruturas definidas ou áreas com funções definidas, mas uma coisa muito mais complexa, que não pode ser definida por casinhas, por pedacinhos. Os trabalhos do Dr. Nicoleles são altamente inovadores, né? E estão levando a possibilidades futuras do ser humano conseguir, pelo pensamento e não com a sua musculatura, fazer trabalho mecânico, né? Movimentar um robô com o pensamento, né? Mas essas questões todas, que nós podemos debater muito superficialmente, até pela nossa experiência, elas também ainda são vistas, para acabar essa questão, quase acabar, uma grande divisão entre os hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo, né, que é o do racional objetivo, e o direito, que é o do criativo holístico. Os indivíduos têm todas as funções. Uns são mais fortes no hemisfério esquerdo, outros no hemisfério direito. E as organizações também.
Algumas organizações são muito organizadas, muito planejadoras, com muito controle de custos que tem que ser feito, controle de tempos, etc. Mas, eventualmente, tem um hemisfério direito pouco desenvolvido. Mas, por outro lado, quem seja muito criativo também terá que ter método, rotina e disciplina para conseguir seus objetivos. Fala-se ao nível de indivíduos e fala-se ao nível das organizações, que nada mais são do que indivíduos juntos com um objetivo, uma missão comum. Interessante esse estudo que mostra que organizações altamente inovadoras e vencedoras, que vocês estão vendo aí, HP, a Chanel, Pixar e a Apple, distinguiu-se, além dos seus funcionários, evidentemente, na alta direção, um líder altamente criativo e holístico e outro líder muito bom no racional objetivo, no método, na disciplina. Como digo, é incomum as duas coisas estarem juntas, mas há uma referência dessa entidade aqui, LW, que teria as duas funções muito elevadas. Quem sabe o que é LW? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é tido como alguém que tinha uma enorme capacidade nos dois hemisférios. Bom, nós estamos falando do conhecimento do cérebro, isso nos indivíduos, nas organizações. Vamos agora falar da gestão, né? A gestão da inovação, ela tem ter um pressuposto básico inicial, que é a sua clara colocação, inserção, papel dentro da estratégia da empresa. Então, cada empresa tem uma forma de fazer estratégia. Nós fazemos por esses ciclos estratégicos que estão aí anotados: visão, entendimento, as intenções, as possibilidades, a direção, a escolha feita, a organização em projetos para seguir em frente e o monitoramento disso para que nós possamos aferir os resultados e chegar aos resultados propostos. Portanto, essa é uma questão também básica, hoje não tenho que discutir sobre isso, mas a questão da inovação tem que estar na estratégia e, portanto, tem que estar na mente e no coração também muito dos altos executivos, não apenas de um departamento ou até de um diretor, mas de toda a direção da empresa, de toda a empresa. Alguns obstáculos ou armadilhas a evitar estão listados aí, não vou me deter neles todos. Eles são didáticos, digamos, mas eu diria a vocês que não é incomum encontrar alguns desses obstáculos ou armadilhas em algumas ou em muitas das nossas empresas. E só, de novo, uma visão da importância da inovação e da mudança cultural que isso implica é que fará com que essas armadilhas sejam evidenciadas e sejam, portanto, anuladas. É uma mudança de atitude, é uma mudança de valores. A inovação precisa de alguns componentes para se realizar e ela deve ser feita, como qualquer outra coisa, com eficiência. Eu tenho que inovar com eficiência para que eu possa gerar valor e capturar o máximo possível desse valor. Ela envolve, vou pôr todos juntos já, ela envolve você considerar primeiro as pessoas, com as suas competências, com a sua criatividade. Isso pode ser trabalhado, isso pode passar por processos de educação para que a criatividade seja aumentada, despertada, que novas áreas do cérebro sejam ativadas. A questão do ambiente, do clima para a inovação, o reconhecimento de quem inova, a classificação, a taxonomia das inovações, o que nós queremos fazer na nossa organização, são mais incrementais, são mais radicais, isso implica em culturas diferentes da organização. E, claro, muito estudo e muita análise em cima disso. Os processos têm que ser desenhados, de novo, não basta ser criativo e ter boas ideias, é preciso um processo estruturado, é preciso, entre aspas, a boa burocracia para que as coisas avancem, softwares de gestão de diversas naturezas e a participação estruturada, desenhada nos processos dos outros agentes que podem fazer parte desse universo, os stakeholders de cada tipo de negócio. E os recursos, que são os recursos da própria empresa, os recursos de parceiros privados, nos diversos níveis que isso possa acontecer, pré-competitivo, ou já no desenvolvimento, ou depois até na distribuição,
e dos governos, melhor dizendo, aos níveis federal e estadual particularmente. Isso também referido já hoje, é algo que no Brasil mudou bem, mudou para melhor. Muitos de nós, e a ANPEI em especial, batalhou muito por isso, e hoje nós temos um ambiente ao nível federal e também das FAPs muito mais estimulante. Bom, a gestão da inovação, hoje há um consenso também de que ela tem que ser uma inovação não feita apenas dentro e com os recursos da empresa. É a questão da inovação aberta versus inovação fechada. De novo, todos concordam que a inovação tem que ser aberta, vamos falar um pouco dela. A questão é como implementá-la na sua empresa. A inovação fechada ou aberta, nós estamos falando na direção da inovação aberta, naturalmente, ela tem um pressuposto, e tudo aqui se mistura na mesma direção, de como você faz a gestão do conhecimento. Na verdade, o conhecimento existe em muitos lugares. A questão é como acessá-lo e como qualificá-lo, né? E é interessante uma associação feita entre a logística que nós conhecemos, a distribuição de produtos, né, os diversos CD, centros de distribuição que uma empresa tem no país ou no mundo, que é uma empresa mundial, ao nível do conhecimento. Então, há uma logística de conhecimento que tem que ser desenvolvida de uma maneira sofisticada para que eu consiga localizar, negociar, capturar esses conhecimentos para que a minha inovação seja de fato aberta. Essa associação com a logística de produtos eu acho muito interessante. E tudo caminha na direção não do único, não do mas do coletivo. A inovação aberta, que é um termo cunhado mais recentemente, né? Na verdade, ela já existia antes dessa observação do Chesbrough. Ele teve o mérito de conseguir pôr uma lógica mais adequada e uma ampliação desse conceito. Mas muitos aqui, nós também na Valer, trabalhamos já com parceiros, mas a proposta é maior do que o feito no dia a dia. E a explicação de por que o modelo fechado não funciona, não funciona. Agora foi. É muito bem feita por ele, porque ele mostra que a situação anterior, nós tínhamos um conjunto, um volume de receitas e tínhamos um custo interno de desenvolvimento. Isso gerava valor, né? Mas aconteceram uma série de mudanças, né? Tanto do lado dos custos, que aumentaram muito por questões regulatórias, do produto, das instalações, em medicamentos isso é muito claro, né? Se falava em 100, 200 milhões para desenvolver um novo fármaco de ponta, hoje fala-se em 800 milhões, ninguém sabe o número certo, mas o que sabe é que os custos realmente aumentaram muito. E o menor ciclo de vida do produto no mercado. Antes era comum pensarmos em produtos que ficavam anos no mercado. Hoje nós falamos em meses. Isso quando se fala em celular, se fala em computadores, em outros segmentos, é muito visível, é muito claro e até talvez questionável. Em termos de sustentabilidade, se tem sentido usar um celular 6 meses ou um ano e meio, porque não usar 3 anos. Mas o ambiente hoje é esse. E esse ambiente levou, em muitos casos, não todos, a um desequilíbrio dessa equação, com os custos, eventualmente, empatando ou superando as receitas e não dando margem a retornos de operações de inovação que têm uma componente de risco implícita. A superação disso veio com a empresa tendo consciência de que, cada vez mais, ela não poderia contar apenas com os seus recursos e conhecimento, porque isso, em termos de custo e de tempo, estava ficando proibitivo. Lançar mão de fontes externas que possam diminuir esses custos. E mais do que isso,
entender que aquilo que a empresa não usa ou que não foi estratégico, ela pode vender, ela pode licenciar para outros, ela pode fazer spin-offs de novos negócios, enfim, outras possibilidades que se abriram para reequilibrar e trazer a viabilidade de novo ao processo de inovação. Essa foi a discussão colocada muito bem e que hoje as empresas e as consultoras que trabalham nisso estão propondo, implementando maneiras de fazer a inovação aberta com mais eficiência. O famoso funil da inovação, também na ilustração aqui colocada, mostra que ele não é um funil fechado com uma entrada e uma saída, mas tem outras entradas de conhecimento, tem outras saídas gerando valor, gerando receitas adicionais. Portanto, nós, quando vamos da ideia ao desenvolvimento e à inovação, temos uma situação onde, eventualmente, não obrigatoriamente, se gera uma invenção que pode gerar uma patente, que pode ser usada no nosso desenvolvimento, no nosso produto, ou na nossa família de produtos, e ou ser licenciado. Quer dizer, há desenvolvimentos feitos e que geram, inclusive, patentes, 5 minutos. E que podem gerar novas receitas. Né? Concluirei no tempo. Aqui é só um detalhamento, na verdade, de cada uma dessas fases. Na fase da ideação, nós temos a questão da cultura da empresa, nós temos a capacitação das pessoas para trabalhar com isso, capacitação gerencial, mas também capacitação pessoal, com ferramentas, com exercícios, que se recomenda sejam incorporados no dia a dia do indivíduo, porque eles são bons para ele como indivíduo, além da atividade dentro da empresa, para ele expandir a mente, para ele equilibrar os 2 hemisférios, enfim, para ele ficar mais esperto para a criatividade. Nós podemos criar equipes de inovação. Nós, na Vale, criamos uma equipe de inovação para produtos que contam com o pessoal da área de inovação, com o pessoal da área de marketing e com o pessoal da área de inteligência competitiva, né? É uma forma nova de trabalhar que nós estamos fazendo ao nível da empresa e que será expandido para processos industriais e para processos mercadológicos, né? A geração de ideias pode ser feita por várias técnicas, né? Aí são algumas delas. Nós temos começado a experimentar essas redes de futuro, né? E, finalmente, as ideias são triadas para ver quem segue em frente. Isso é feito por um comitê, no nosso caso, ao nível da diretoria, onde está particularmente o presidente, a área de inovação, e a área comercial e a área de inteligência competitiva. O desenvolvimento com a equipe interna e externa, com as avaliações ao longo do processo e com as atitudes adequadas. O olhar para a propriedade intelectual e para eventuais licenciamentos de tecnologia. E na inovação, um ponto de grande debate é como medir o resultado da inovação. A mensuração disso, aí estão alguns exemplos, a imagem da empresa, empresas que exploram isso, o fato de serem inovadoras, e procuram agregar isso no preço dos seus produtos ou serviços, e os clássicos, margem de contribuição, market share, tempo de desenvolvimento, e, importante, criação de novos negócios. E a inovação não pode deixar de lado o reconhecimento às pessoas, aos profissionais que contribuíram mais diretamente com isso. Então, concluindo, nós falamos de uma sociedade inovadora, que inventar não é inovar, né? Não é necessariamente inovar. Nós falamos que sustentabilidade é uma, entre aspas, ameaça a negócios atuais, mas é uma grande fonte de inspiração para novos negócios, novas inovações. Nós não devemos imaginar que só nós fazemos a leitura do mundo e que fazemos toda a leitura correta. Então, olhar as mega tendências é muito importante. A inovação aberta, ampliada, né, como foi dito, é a saída para que a gente consiga reequilibrar essas operações e gerar produtos na velocidade que o mercado exige. Por último, não está anotado aí, mas é uma frase que eu achei muito boa ontem, que eu queria repetir no curso que houve de gestão de inovação. Se você não está fracassando, é sinal que você não está fazendo nada inovador, né?
Isso é do Woody Allen, mas acho que muitos de nós assinamos porque sabemos que inovação é alguma coisa que pressupõe muito risco e a falha tem que ser entendida culturalmente. Como dizemos lá em casa, não esperamos fazer o mesmo erro 2 vezes, né? Mas errar ou não dar certo faz parte do jogo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Américo Craveiro, que nos brindou com essa maravilhosa palestra.